Bem, galera, hoje eu vou trazer para vocês aqui um assunto que eu comecei a ver superficialmente. O economista Paulo Gala, que é um economista que eu estou acompanhando bastante, inclusive eu estou pensando em fazer um curso que ele vai ministrar, já entrei em contato com ele, ele falou que as turmas estão fechadas, mas eu gostei bastante da linha dele e quero fazer um curso aí sobre a economia no Brasil, né? Depois que eu fizer esse curso, se eu gostar realmente, eu divulgo aqui para vocês se foi bom ou não e recomendo o curso dele lá. Então, comecei a acompanhar esse professor e na barra de descrições haverá uma palestra dele, onde ele vai falar sobre a ecofísica, né, que são os físicos que, mediante dados e teorias de rede e modelagem, eles se debruçam sobre alguns aspectos aí da economia. Nesse caso específico, sobre a produção, tecnologia e eles fazem demonstrações de comparativos, né, entre capacidade tecnológica e produtiva e riqueza e pobreza de um país. É óbvio que esse tipo de demonstração, ela é uma demonstração estatística. Esses físicos, eles desconsideram alguns outros fatores que economistas consideram, mas o trabalho desses econofísicos é justamente trabalhar em cima de dados puros, né? Então você tem uma nova perspectiva econômica relativa a esses dados puros, sem outras variáveis e sem outras nuances que o economista costuma usar em suas análises, né? Obviamente, quando você fala em um país rico ou um país pobre, você tem vários fatores menores, mas a gente sabe também que o principal fator para um país ser pobre ou rico está intimamente ligado à capacidade tecnológica e produtiva. Então estará na barra de descrições aí a palestra do professor. E antes da gente começar aqui o que eu tenho a falar, eu vou ler rapidamente o que é a econofísica, né? A econofísica é um campo de estudo e desenvolvimento que busca relacionar ou explicar fenômenos econômicos com auxílio de técnicas da física. Geralmente, as técnicas utilizadas para esse propósito envolvem dinâmica não linear, processos estocásticos e incertezas. O desejo de analisar a economia à luz da física não é recente, historicamente tem razões óbvias, já que os físicos têm mais de 400 anos de técnicas de modelagem, o que torna tentador elaborar uma análise econômica deste ponto de vista. A palavra física é sinônimo de modelagem. Modelagem é algo que nasce de maneira simples. Basicamente, tudo tem início em um sistema natural. Em seguida, procura-se uma maneira de codificar o sistema natural para que se possa realizar medições e observações. De posse deste arranjo de dados e observações, cria-se o chamado sistema formal, onde, por meio de técnicas, o profissional conseguem fazer inferências sobre o assunto. O último passo é a decodificação do sistema formal para que se possa fazer predições do sistema natural. Bem, eu vou ler só a introdução. Quem quiser saber mais, tem aí no Wikipedia explicando o que é econofísica, né, para quem tiver interesse aí. E, obviamente, o professor Paulo Gala é um divulgador e adepto a esses novos dados e parâmetros aí trazidos pela ecofísica, né? Ele é um entusiasta aí nesse campo. Pois bem, uma característica importante vocês vão notar nessa palestra do professor Paulo Gala é que várias vezes ele fala que ele está demonstrando o óbvio, né? E por que que é importante demonstrar o óbvio? Ora, é importante demonstrar o óbvio porque a gente tem uma, uma corrente econômica chamada neoliberais que
você tem que mostrar o óbvio, né? Porque esse pessoal é dogmático, então quanto mais obviedades ficarem comprovadas, melhor será para a nossa argumentação. Então o título aí é Ecofísica, né? Mais um prego no caixão do, do neoliberal. Vou explicar o porquê desse título no final do que eu vou falar aqui para vocês. Outra coisa interessante do Paulo Galo, e é por isso que eu me interessei em fazer um curso que ele vai ministrar, apesar de achá-lo, além de achá-lo um excelente professor com uma didática muito boa, que eu assisti muitos vídeos dele, ele compartilha da filosofia que eu aprendi com o meu professor de filosofia, né? Que o conhecimento ele deve ser, o norte do conhecimento deve ser atingir os leigos, né? Então eu acho que uma função da academia, dos professores, dos membros da academia deveria ser justamente atingir as pessoas em geral. Eu acho que o conhecimento ele não deve estar preso, ele deve estar livre. E eu admiro e respeito todo mundo que tenta trazer esse conhecimento a todos de uma maneira didática, de uma maneira fácil de ser entendido, e é o que o professor Paulo Gala faz, e é a minha filosofia de vida também, aonde eu acho que o conhecimento não é para os acadêmicos, o conhecimento é para a humanidade, é para todo mundo. Ao contrário do Giraldelli, né? Porque a filosofia dele é contrária, é uma filosofia de reclusão, uma filosofia de você deixar o conhecimento para os detentores do conhecimento, né? Que ele fala que a filosofia deve ser compartilhada pelos membros da academia tão somente, né? Ele usa uma palavra antiga aí, que agora eu me esqueci. Confraria é a palavra que ele usa, me lembrei. Então ele é adepto da confraria, né? Ou seja, se você é filósofo, vamos filosofar. Se você não é filósofo, calhe a boca e suma daqui. Então esse tipo de abordagem do conhecimento eu sou totalmente contra. Então é por isso que eu gostei bastante do Paulo Galo, porque ele tem essa preocupação em trazer a economia de uma maneira simples e didática ao entendimento de leigos, né? Então eu acho esse um esforço muito louvável e eu acho que falta muito disso nos acadêmicos, né? Você vê que pelo YouTube são poucos professores de economia, de história, antropologia, filosofia, ou seja, o que for, que estão fazendo vídeo e querendo realmente trazer o conhecimento que eles adquiriram para a sociedade em geral, para todo mundo que queira esse conhecimento. Se os membros da academia tivessem esse ponto de vista de que o conhecimento é para todos e não só para eles, eu acho que as redes sociais, a internet afora estaria abarrotados aí de pessoas de altíssimo calibre intelectual trazendo conhecimento para todo mundo. Mas infelizmente nem todos são assim. A maioria dos acadêmicos, a grandíssima maioria dos acadêmicos compactuou com Giraldelli, né, que você tem que se restringir à sua confraria e quem não é membro que se lasque para lá, né? Então, é por isso que eu tomei uma simpatia muito grande pelo professor Paulo Galo. Então, como eu disse, a econofísica, ela se baseia em rede de modelagem baseada em dados puros, né? Então, a econofísica, ela vai pegar dados econômicos, né? Nesse caso que eu estou trazendo aqui para vocês, são dados de correlação entre produtividade, tecnologia e riqueza dos países, e o inverso também, quanto menos tecnologia, menos produtividade, mais pobre é o país. Como eu disse, isso parece óbvio, e é realmente óbvio, mas a importância de salientar essa obviedade é porque a gente tem uma corja chamada neoliberais que realmente são dogmáticos e não enxergam um palmo além do nariz. São pessoas que desconsideram a história, né? São pessoas que acreditam no neoliberalismo por um dogma interno, sendo que a gente tem no mundo já comprovado, né, por fontes históricas da própria Academia de Economia que aonde o neoliberalismo passa é terra arrasada, é devastação total, né? Aliás, eu tenho que fazer uma ressalva aqui. Essa devastação, ela acontece por pelas essas questões
que eu falei no último vídeo de neocolonialismo, mas eu usei a expressão errada. Não, o neocolonialismo não trata disso. O que eu quis falar no outro vídeo são as implicações negativas de multinacionais indo para países pobres para desenvolver esses países pobres. Então, a história se debruça sobre essa problemática de multinacionais levarem a industrialização ao país, em vez do país ter essa capacidade tecnológica genuína, essa capacidade de produção genuína. Quem souber o nome dessa matéria aí, tem vários professores de história que me assistem, por favor, coloque aí na barra de descrições, porque posteriormente eu quero trazer vídeos na barra de descrições sobre isso, né? Então, peço perdão, eu usei a palavra neocolonialismo de maneira errada, minha memória me traiu. O que eu quis dizer é a parte da história que estuda o impacto das multinacionais no, entre aspas, desenvolvimento de países pobres, né? Porque isso é um revés muito grande, porque você abre mão de ter a sua tecnologia, a sua capacidade produtiva genuína própria para você pegar uma externa, e isso gera vários problemas. E o maior deles é, obviamente, que essa empresa que está trazendo a nova tecnologia, as novas produções, ela traz para os países pobres a parte menos rentável, né, vamos dizer assim, ou seja, elas vêm atrás de mão de obra barata, então o chão de fábrica é aqui, mas os engenheiros, os analistas, enfim, toda a parte de cima dessa produção fica no país de origem deles. E sem contar também que todo o desenvolvimento tecnológico que essa multinacional alcançar e continuar evoluindo, obviamente vai ficar detido no país de origem. E também temos o problema de que quando uma multinacional ela produz em seu país, todo o lucro é revertido para a matriz, ou seja, lá no país de origem dela, e você tem vários outros problemas também de baixos salários, daí por diante, automação, enfim. A história trata e mostra a negatividade de multinacionais em países pobres, certo? Então peço desculpas aí por ter falado neocolonialismo, é outro termo, algum professor de história me ajuda aí. Qual é a parte da história que a gente estuda o impacto das multinacionais, divisão internacional do trabalho e automação, fazendo favor. Então esses econofísicos, né, eles vão pegar esses dados puros de tecnologia, produtividade e correlacionar com pobreza e riqueza, né? É o que eu sempre falo aqui no meu canal. Isso aí a gente estuda em curso técnico, né? Eu já fiz técnico em agropecuária. Você estuda a importância de agregar valor ao produto, você estuda a importância, o quão errado é você vender um produto in natura, né? E isso vai de encontro ao que eu critico o Ciro, né? Porque o Ciro acha que devemos ser o celeiro do mundo. E aqui fica provado também que quando você é o país celeiro do mundo e o país das commodities, você está fadado a ser um país pobre, a ser um país que nunca vai conseguir atingir patamares desses outros países, né? E é conhecido isso na economia, o que acontece no Brasil, por exemplo, como doença holandesa, né? Que é um padrão dos países pobres. O que é a doença holandesa, né? A doença holandesa são países cuja abundância de recursos naturais geram vantagens competitivas para elas, né, para esses países. Então, quando um país tem muito recurso natural e esses recursos estão monopolizados na mão de poucos, esses poucos vendem esse produto, esses recursos naturais muito baratinho, mas como é grande quantidade, eles ganham muito dinheiro. E isso leva o país a se especializar em produção desses bens, né, desses commodities, e esse país não se industrializa, né? E a longo prazo, isso inibe o processo econômico, né? Essa é a definição de doença holandesa. Então, é por isso que eu sou totalmente contra a linha do Ciro Gomes de sermos o celeiro do mundo e ficar apoiado em commodities ou sei lá o quê, né? Isso
Já está mais do que provado que vai nos deixar na condição de país pobre para sempre. E essa econofísica vem para corroborar isso, né? Que, como eu disse, é uma obviedade, mas é uma obviedade que muitos não querem enxergar, né? Então, eu estava falando das multinacionais indo para países pobres, né? Porque o neoliberal ele acha que essa é a solução, né? Em vez de você industrializar seu próprio país, você traz uma multinacional de fora e essa multinacional vai trazer o que o país precisa, né? Não vai. Porque, primeiro, essa multinacional ela vem em busca de mão de obra barata, ou seja, a divisão internacional do trabalho, né, que a gente estuda também em história. E você tem agora, com essa nova teoria da econofísica aqui de redes, você tem a divisão internacional da produção, né? Fica bem latente essa divisão internacional da produção, assim como a divisão internacional do trabalho. Ou seja, por essas duas divisões internacionais, tanto da produção e do trabalho, você tem os países como o Brasil, que são pobres, que tem a mão de obra mais desqualificada, pouco aporte tecnológico e produção de bens naturais e agrícolas e commodities em geral, né? E você tem do outro lado, que são os países ricos, por essa divisão internacional do trabalho e da produção, países que primeiro têm a sua alta tecnologia genuína, né? Genuína deles, eles desenvolveram. Eles possuem nessa divisão internacional do trabalho os trabalhadores técnicos e intelectuais, enquanto o pobre é o trabalho manual apenas. E quando você vai ver a produção, são produções de de alta agregação tecnológica, né? Então, enquanto o Brasil exporta minério de ferro, petróleo, soja, a Alemanha exporta componentes eletroeletrônicos de altíssimo nível, né? Além de eletroeletrônicos, automóveis, enfim. Né? Então você tem muito bem isso definido e mostrado tanto nos livros de histórias comum, como também agora por essa nova corrente aí desses físicos que vieram para a economia. Então o link está aí na descrição. E aqui que entra, né, a falta de capacidade cognitiva do neoliberal, né, porque ele não consegue entender que um país ele só vai ter essa capacidade técnica genuína, ou seja, ele não entende que a Alemanha, Estados Unidos da América, Canadá, Itália, Inglaterra, ou seja lá quem for, só é o que é porque teve um aporte tecnológico estatal gigantesco. Esses países não se tornaram polos tecnológicos de produção avançado, avançada, porque o livre mercado os levou até ali. Não. Esses países chegaram, né, Alemanha, China, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, entre outros, aí, eles chegaram onde eles estão porque o Estado chegou firme. O Estado chegou firme, com aporte tecnológico, com subvenção, com subsídio e daí por diante. E aqui no Brasil já não tem nada disso. Então o Brasil, enquanto ele não se livrar dessa doença holandesa, enquanto ele não se livrar dessa ideologia neoliberal, uma ideologia entreguista, uma ideologia tola, né, uma ideologia ingênua de que outros países vão nos salvar, que multinacionais vão nos salvar, a gente vai continuar nessa mesma aí. Enquanto o discurso neoliberal para o Brasil é o Brasil não ter investimento público nenhum nesses setores, porque segundo eles deve existir a livre concorrência, porque é a cartilha dogmática que eles seguem, servem, né, e se ajoelham. Os países ricos, né, os países que detêm o monopólio das exportações, o monopólio tecnológico, são países que justamente fazem o contrário. São países que reconhecem que quando eles fomentam a indústria interna, quando eles fomentam, quando eles fazem aporte tecnológico, isso não é gasto, como o neoliberal vê aqui no Brasil. Isso é investimento.
Porque para cada 1 bilhão que a Alemanha, entre aspas, gasta para fomentar uma nova tecnologia para suas indústrias, ela recebe de volta 5, 6, 10 bilhões. Então é por isso que a Alemanha é tão forte, é por isso que os Estados Unidos é tão forte, é por isso que a China é tão forte. Porque o Estado está lá injetando dinheiro na economia, criando novas tecnologias, investindo pesado junto com os seus produtores, seja industriais, fabris, etc. Enquanto o Brasil, Argentina e outros países pobres aí pelo mundo, que ainda continuam caindo nesse vício neoliberal, vão continuar na pobreza, vão continuar na miséria, vão continuar no esquecimento e nunca vão ser nada. Né? Então, essa análise de dados mediante rede, mediante processamento estatístico, ele reforça esses argumentos que eu sempre defendi e, e são argumentos ilógicos, né? Como eu disse, é só pegar um livro de história e você vai ver que multinacionais não resolvem o problema de ninguém, certo? Ou você tem uma capacidade produtiva, tecnológica genuína, certo? Onde você pode realmente desenvolver até novos produtos, né? O que o Brasil inventa? Essa que é a pergunta. Então você tem essa capacidade genuína ou você vai ficar correndo atrás do rabo o resto da vida. Não adianta encher o Brasil de multinacionais alemãs. Isso já está comprovado historicamente que vai quebrar o Brasil. Multinacional em países pobres é para acabar de quebrar o país. Isso aí já está mais do que comprovado na história. E agora com essa análise de rede aqui, da econofísica aqui, é mais um prego aí no caixão do neoliberalismo, né? Essa ideologia é tão ridícula que realmente eu não sei como é. Quer dizer, eu sei como é que ela está sobrevivendo até hoje. Porque essa ideologia, né, esse neoliberalismo para o Brasil, para a Argentina, para o México, para os países pobres em geral, é tudo o que os países ricos querem. É tudo o que a Alemanha, Estados Unidos da América, China, Canadá, Inglaterra, etc., querem. Eles querem que a gente acredite no livre mercado, no neoliberalismo, não invista em nada, enquanto eles lá na outra ponta estão injetando bilhões, trilhões em tecnologia para fomentar o seu mercado. E o pior é que o neoliberal, né, esse ser desprezível, ele acha que Estados Unidos da América, Alemanha, Canadá, China, etc., é tudo neoliberal. É tudo pró-livre mercado. Quer dizer, são realmente uns débeis mentais. Né? Como eu já falei aqui nos meus vídeos várias vezes. Tenta vender Alemanha, Estados Unidos da América, China, Inglaterra, Canadá, não é neoliberalzinho? Tenta vender algum produto lá e ver se entra, sem acordo comercial, sem você ter que comprar algo em troca. Vai ver se o Brasil, para vender suco de laranja lá nos Estados Unidos da América, não é obrigado a comprar iPad, ou seja lá o que for deles. Então não existe livre mercado. Vai ver o que o Trump fez lá contra a China. 30% de alíquota de importação. Isso é livre mercado? É livre mercado isso aí? E a gente tá falando de países ricos com alto aporte tecnológico. Por que os Estados Unidos colocam uma tributação de 30% de alíquota de importação? Por causa de uma coisinha simples que neoliberal não conhece, chamado balanço de exportação. Desculpem, balança comercial. Né, que no Brasil sempre é deficitária. Por que no Brasil sempre é deficitária? Porque a gente é o celeiro do mundo, a gente é o país das commodities, a gente é portador da doença holandesa. Um país que não se industrializa, porque esses recursos naturais estão monopolizados na mão de algumas pessoas, que dá para contar nos dedos da mão quem são os donos desses recursos naturais, e eles ganham nessas vendas em escala. Enquanto isso,
As nossas riquezas naturais estão acabando, a gente não se industrializa e vai ficar nessa o resto da eternidade. A agricultura, por exemplo, o pessoal acha que a agricultura é algo renovável. Sim, existe agricultura racional e renovável, mas não é essa que é praticada no Brasil. Se vocês pegarem qualquer mapa de evolução da agricultura no Brasil, você vai ver que a agricultura ela começa no sul mais fortemente e ela vai subindo o mapa do Brasil. Por que, que ela vai subindo o mapa do Brasil? Porque como a agricultura começou lá embaixo no mapa, com uso irregular da terra, muito agrotóxico, muita monocultura, sem rotação de cultura para preservar o solo, para dar vida ao solo, porque o solo é um organismo vivo, esse solo vai morrendo, vai erodindo, vai ficando impróprio para a agricultura. Então é por isso que você pegar qualquer mapa de culturas no Brasil, você vai ver que as produções vão subindo. E as anteriores, as que antes produziam grãos, por exemplo, vão se tornando pasto. Porque nada mais nasce naquilo ali. Ou você transforma em pasto ou você não tem mais nada. Então estão destruindo o nosso país para produzir grãos, para produzir commodities, para produzir minério, petróleo, seja lá o que for, vender isso a preço de banana para o exterior, e você tem que comprar todos esses produtos industrializados que o Brasil precisa, inclusive maquinário para produção, né? Por exemplo, um padeiro tem que comprar uma máquina de fazer pão, isso é importado daí por diante. Então você tem essa doença holandesa aí que perpetua, e é por isso que quando o Ciro Gomes vem a público dizer que a gente não pode demonizar os latifúndios, né? Não pode demonizar essa questão da extração mineral pura. Eu acho totalmente ridículo isso, certo? Então a gente tem um país pobre, a gente tem um país desindustrializado, a gente precisa urgentemente investir pesado em tecnologia, já passou da hora, a gente é calamitoso o negócio, certo? E esse vídeo aqui é só para trazer mais um link aí para vocês, uma novidade aí de uma área nova da economia, essa econofísica, que nada mais são do que físicos fazendo modelagem pura na economia. Certo? Então por que eu falei que essa modelagem de rede ela é o prego, é mais um prego no caixão do neoliberalismo, né? Que ali fica provado que os países ricos são os países onde o Estado é presente, onde o Estado é forte, onde o Estado chega junto das suas empresas, né? Trazendo aporte tecnológico, trazendo todos os benefícios que o mercado pode ter, que é chamado pelos neoliberais de corporativismo, né? E eles querem acabar com isso no Brasil. Isso é engraçado, eles querem acabar no Brasil e o resto do mundo não acaba. Né? Então eles reconhecem que o corporativismo é algo ruim, mas eles sabem que todos os países ricos fazem isso e eles querem acabar do Brasil. E segundo eles, isso vai melhorar a concorrência interna, isso vai trazer realmente melhorias para a nossa economia, para o nosso povo, né? É realmente risível essa ideologia neoliberal. Esse povo é muito idiota, cara. É muito idiota, certo? Então, querer, querer transformar o país neoliberal no meio de tubarões corporativistas é só na cabeça do neoliberalóide que isso vai dar certo, né? Ou seja, o mundo inteiro, principalmente Estados Unidos e Alemanha, dispendiam grandíssima parte de seus recursos para fomentar a tecnologia de suas empresas, que eles chamam de corporativismo e acham isso ruim, mas eles sabem que acontece. E eles querem, e o Brasil quase não acontece isso, e o pouco que o Brasil faz disso, eles querem terminar.
E segundo eles, se você fizer isso, você vai ter um mercado mais sadio, de concorrência livre, de mãozinha invisível, não sei o quê. Para chegar uma dessas empresas aí corporativistas lá da Alemanha, Estados Unidos da América, Canadá, Inglaterra, seja lá de onde for, e destruir todo mundo aqui. Então é isso, galera. Eu queria trazer mais esse vídeo aí. Link na barra de descrições, assistam lá o professor Gala. É interessante esse novo aspecto aí que está chegando na economia. Eu acho que não é novidade, mas é novidade para mim, pelo menos, né? Nunca tinha visto isso. Então vejam aí, bastante interessante. E esse vídeo ele mostra o caminho. Ou o Brasil para com essas maluquices neoliberais e a gente tem um Estado forte, igual foi a Revolução dos Tigres Asiáticos, igual a China, Estados Unidos da América e Alemanha, ou a gente vai ficar nessa pobreza, nessa pindaíba o resto da vida. Certo? Já passou da hora da gente enterrar esse neoliberalismo, mas infelizmente acabamos de eleger um representante dessa merda que é só em país pobre que tem essa bosta. Certo, país do oeste europeu e daí por diante. Países ricos você não vê essa palhaçada, né? Mas pra gente aqui vem essas merdas, né? Então é isso, galera. Link aí na descrição e até a próxima.